Hoje nós vamos falar do caminho de Simão até se tornar Pedro e sobre reforma íntima, né, que acaba com o assunto que a gente fala sempre aqui na casa. Mas a gente poderia falar de alguns discípulos, né, quando a gente fala de Estevão, da sua fidelidade, quando a gente fala de Paulo, da sua inteligência, quando a gente fala de João, que é o discípulo do amor. Mas a intenção é realmente falar do discípulo que mais se parece com a gente mesmo, né, aquele que realmente trouxe aí muitas informações e muitos ensinamentos justamente de como essa transformação, né, como que esse processo da reforma íntima pode mudar um ser humano, um espírito, e como que as nossas missões estão aí entrelaçadas com essa rotina de melhoria contínua, todos os dias, sem pressa, que é o que a gente fala tanto aqui na casa, né, que a gente fala tanto sobre reforma, né, sobre se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. E nós, como seres humanos, a gente tem tanta necessidade de ter essa pressa de resolver tudo. Então, às vezes, a gente vem e se decepciona porque amanhã a gente quer ser aquela pessoa que consegue perdoar de verdade, né? Amanhã a gente quer ser aquela pessoa que realmente está ali acompanhando. Então, quando eu decidi falar sobre Pedro, né, sobre Simão, primeiramente sobre Simão, para mim foi um aprendizado muito grande. Por mais que eu já tivesse lido algumas vezes, visto vídeos, né, filmes e séries em relação à história de Jesus, não necessariamente só de Simão, mas porque eu confesso que internamente a minha vida inteira eu tive muita dificuldade em gostar de Simão a minha vida inteira. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade quando aparecia Pedro em filme, em realmente série, ou quando você lê no Evangelho. Toda vez que aparecia Pedro, eu sempre tive muita dificuldade. Para mim era quase intragável. Porque a primeira coisa que vinha era aquele que negou Jesus. E falou assim, imagina, gente, alguém que conviveu com Jesus lado a lado, que sempre foi colocado como um dos discípulos mais próximos de Cristo, que negou ele 3 vezes, que teve a oportunidade de andar sobre as águas e mesmo assim afundou. Não tem lógica, não tem cabimento uma pessoa que conviveu com Cristo tão perto, ainda assim ter tanta dúvida em relação ao mestre. Ele convivia, ele estava ali do lado. E aí, eu já falei isso aqui tantas vezes, a gente vai aprendendo realmente todos os dias, né? Por isso que a gente tem que entender que reforma íntima é um passinho mesmo, é um grãozinho de areia todos os dias. Eu já cheguei a falar disso aqui, sobre isso, que a gente só reconhece, ou a gente tem raiva das coisas que as pessoas fazem com a gente, ou tem algumas situações que você fala assim, nossa, eu não gosto do jeito que essa pessoa faz, ou que fez comigo, porque internamente você tem aquela informação guardada. E eu já disse isso algumas vezes. Se uma pessoa falar mandarim com você e você nunca tiver escutado sobre mandarim, a pessoa vai falar e você não vai entender nada. Se a pessoa falar inglês com você e você souber inglês, você vai reconhecer, nem que seja pequenas palavras, porque tem gravado em você. Então, quando você detecta na pessoa raiva, inveja, orgulho, é porque internamente você também tem gravado em você. Você não reconheceria se não fosse um sentimento seu. Então, todas as vezes que você vê alguém com esse sentimento, fazendo certas coisas, a própria maldade, nossa, como que tem essa capacidade de fazer essa maldade? Estou com raiva dessa pessoa que fez tal crime. Você identificou que internamente você também tem aquela raiva guardada. Então, a gente percebe que nós não somos tão santos assim, tão anjos assim. Então, quando eu olhei nessa perspectiva, eu tinha comentado sobre isso e bem depois eu fui assistir a série. E quando eu vi, e foi bem no episódio realmente de Andar sobre as Águas, que eu pensei, a minha questão com Pedro nunca foi porque eu não gostasse dele, mas é porque ele me representava, porque eu estava me vendo ali. Eu literalmente sou Simão. Eu vivo a mesma coisa que ele. A raiva, a intemperança, as dúvidas, as incertezas. Ao mesmo passo que eu confio e sou aquele que está ali acompanhando o mestre muito fervorosamente, acontece algum probleminha, no outro dia você já parece que aquela fé já não existe tanto. Então, na verdade, a gente foi levado no decorrer da nossa vida, não para a gente glorificar, né, Pedro ou Simão, independente de como a gente conheceu no decorrer da vida. Mas talvez a história dele veio para que a gente se reconhecesse nele, para que a gente visse nele justamente isso, as imperfeições, mas também a caminhada que ele teve de aprimoramento, de aperfeiçoamento, porque ele literalmente, ele mostrou para a gente as intemperanças, as raivas, as incertezas, até no último momento da crucificação, Pedro ou Simão estava ali demonstrando as suas fraquezas enquanto ser humano. Então nós somos muito parecidos. Então talvez se a gente pudesse falar dos discípulos que a gente mais se parece,
Pedro é aquele que realmente a gente traz mais semelhanças, né? Então, antes da gente começar, para a gente falar um pouquinho de Pedro, né? Ele é Pedro, né? Filho de Jonas, nasceu numa cidade que chama Betsaída, que é uma cidade muito pequena, nas beiras do Mar da Galileia, uma cidade pesqueira. Então, ele cresceu enquanto pescador, depois passou para Cafarnaum. Então, ele foi nascido nessa cidade, ele não era um sacerdote, ele fazia parte da elite dos religiosos, ele não era a pessoa mais estudada, ele realmente era uma pessoa simples, uma pessoa que estava ali com as mãos calejadas, que fazia o trabalho pesado, ele era um pescador. E ele era um pescador que era muito impulsivo. Então, Pedro era ou Simão, era aquela pessoa que, se gostava muito. Mas se tivesse incomodado, estava muito incomodado, e ele não guardava para ele, então ele expunha. Então era aquela pessoa realmente que tinha um temperamento muito forte para tudo. Ele era muito impulsivo. E quantos de nós a gente não reconhece isso? A gente é tudo muito. Então, Simão, olhando nessa perspectiva, era alguém que para nós nunca seria escolhido como os 12 seguidores de Cristo. Né? Quando a gente imagina que Jesus ele ia escolher as pessoas para caminhar junto com ele, a gente imaginou que seriam pessoas que realmente tivessem um grau de instrução, alguém que pudesse levar. Então, quando Simão é apresentado, né, filho de Jonas, ele é irmão do discípulo André, que na verdade é o que apresenta, né, Simão a Jesus, é ele que leva até ele. Então, uma das passagens, existem duas passagens que a gente fala dessa troca de nome, né? No Evangelho ele mostra bem que todas essas trocas, quando a gente tem de Abrão para Abraão, então é sempre a transformação de história. Então é como se uma missão nova começasse quando a gente tem essa troca de nome. No Evangelho de João, eles contam que quando André, né, leva Simão para conhecer Jesus, ele olha e fala assim: Simão, filho de Jonas, tu será chamado de Cefás, que é a mesma coisa de Pedro. Então, Cefás, em aramaico, é pedra, rocha, e quando é traduzido para o grego, ele se torna Petros. Então, por isso que nós chamamos de Pedro. Então, essa é a primeira vez que Simão tem esse contato com Jesus. Ele não conhecia, nunca tinha visto, foi o primeiro contato que Jesus teve com ele. Então, naquele momento, Jesus ele não viu o homem simples, ele não viu o pescador, ele não viu o homem que era rude, que era impulsivo, aquele que tinha os sentimentos todos aflorados, enquanto quando gostava, quando estava com raiva. Naquele momento, Jesus viu Pedro. Jesus viu Pedro antes mesmo de Pedro existir. E antes mesmo que Simão pudesse sonhar que um dia ele poderia ser Pedro. Então, Jesus, da mesma forma que ele já nos mostra justamente isso. Jesus, ele não vê quem nós somos hoje. Né? Ele vê quem a gente vai se tornar, ou quem a gente poderá ser, quem a gente está caminhando para ser. Porque às vezes, eu já conheci muitas pessoas, e eu já tive essa sensação mesmo, que às vezes quando a gente afasta, a gente passa um tempo, a gente fica decepcionado, ou faz alguma coisa e se afasta tanto de rezar, que a gente cria vergonha de rezar. Eu já escutei muitas pessoas, eu não me acho digno de rezar, eu não acho que eu tenha que rezar. Jesus não está vendo essa fase, Jesus não está vendo quem é você nesse instante. Ele está vendo quem você vai se tornar, o potencial que você tem, o coração que você tem. Então, ele nunca está ali com um olhar de julgamento, ele nunca está ali para te olhar como realmente, né, uma pessoa que faz ou fez, que abandonou ou não, que está bravo ou não, que fez ou decepcionou ou não. Então, a gente tem que olhar nessa perspectiva. Então, esse é o primeiro grande ensinamento que Jesus já mostra quando ele encontra Simão, né, que posteriormente vai se transformar em Pedro. Depois, lá na frente no Evangelho, a gente tem, em Cesaré de Filipe, Jesus ele pergunta para os discípulos quem eles acreditavam que ele era. Uns falam que ele era João Batista, outros falam que ele era Elias. E aí depois ele fala de uma forma mais direta. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão, prontamente, né, ele sempre é um dos primeiros a responder, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus logo responde, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é a segunda vez que a gente vê de uma forma mais forte quando Jesus fala justamente que esse Simão se transformaria em Pedro, que seria sobre essa rocha que a igreja dele se fortaleceria, se cresceria. E aí a gente tem uma interpretação que foram por milhares de anos feitas de formas dúbias mesmo, assim, que cada um foi interpretando de uma forma. E é engraçado que nessa parte Jesus ele usa de duas formas, dessas duas passagens. Na primeira, quando fala que você é Simão, filho de Jonas,
e tu chamarás Cefás, né? Ele fala que Jesus é Petrus. Petrus é uma rocha, um fragmento de rocha. Então, nesse momento ele fala que que Simão ele seria essa rocha. Nesse momento onde ele fala que ele é Pedro, né? Que ele é Pedro e que a igreja dele se fortalecerá, ele usa Petra, que é a grande rocha, é a base firme. Então, na interpretação que a gente utiliza, ele não queria dizer que sobre Pedro seria criada uma instituição que o representaria, mas que a base firme que ele representaria, essa grande rocha, seria a base que sustentaria o cristianismo. Então, não quer dizer que se edificaria paredes em relação a Pedro para ele que criasse uma instituição, mas que a base da fé renovada, realmente de uma pessoa que estava se transformando, né? Então, ele mostra mais uma vez, ele não escolheu Pedro porque era perfeito, pelo contrário, ele escolheu Pedro justamente pela transformação, justamente pela transformação que ele demonstraria para nós. E aí a gente vem justamente na base da reforma íntima, né? Que a gente fala tanto sobre isso. Então, Jesus ele escolheu talvez o discípulo mais imperfeito que ele tinha naquele momento, mais impulsivo, que ia contra tudo que Jesus pregava, que era tranquilidade, que era meditar quando estava nervoso, que era se afastar e pensar nos seus problemas. Pedro era explosivo. E aí, Simão, né? E aí, quando a gente pensa sobre isso na reforma íntima, Jesus o tempo todo ele mostra para nós que a gente tem muita pressa de acontecer tudo. Então, a gente acha que a gente tem que ser muito rápido tudo. Então, a gente está aqui, quando a gente fala sobre essa fé, então, Pedro tinha aquela questão, eu tenho muita fé, né? E, ao mesmo tempo, ele regredia. Ele achava que ele não era digno. Muitos dos discípulos começaram a fazer curas quando Jesus pedia para que eles fossem ao povo e fizessem cura em seu nome. E Pedro ele se revoltava porque ele não conseguia, porque ele não achava que ele era digno. Enquanto os outros já faziam, ele olhava assim, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou digno de fazer essas curas. Então Pedro ele foi aprendendo com o tempo a fazer essas curas e acreditar um pouco mais nele. E aí uma das coisas que a gente tem que voltar justamente para a reforma íntima, é acreditar que a gente pode e merece fazer, que a gente não tem que esperar que outra pessoa, que Deus faça para nós. É a questão da atitude, a questão de aprender realmente com o dia a dia, com as tarefas, com os desafios, com as dificuldades, porque a gente vai enfrentar isso o tempo todo, né? E por mais que a gente não entenda hoje, a gente vai passar por essas dificuldades. Então, tem outra passagem, né, que é emblemática, que a gente vai falar justamente sobre essa questão da fé. Quando eles estavam pescando, todos os discípulos, né, estavam no barco e começa a ventar forte e eles veem que algo se aproxima e eles acharam que era um fantasma. E eles ficaram apavorados, né, já estavam ali com medo e Jesus fala assim, sou eu, não temas, não precisa ter medo, que sou eu. Pedro, sempre ele, impulsivo, então, mestre, se é vós mesmo, então ordene que eu vá até você e que eu ande sobre as águas. E aí Jesus só fala, então vem. Então, Pedro coloca os pezinhos lá sobre a água. Então, desafiando a lógica e a física, ele consegue andar sobre as águas. E nessa passagem, a gente só lembra do momento que Pedro afunda, né? Que Simão afunda. Mas a gente tem que lembrar que ele conseguiu andar. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Ele caminha sobre ela. Mas aí no Evangelho ele fala, vendo o vento, teve medo. E aí, quando ele sentiu medo, ele afundou. Então foi o momento que ele tirou os olhos de Jesus e que ele começou a pensar em questões externas, foi o momento que ele afundou. E aí a gente volta para nós, em questão de reforma íntima. Enquanto a gente está aqui, é como se a gente estivesse recebendo esse entusiasmo, e a gente já sai pensando assim, olha, quando eu sair daqui, é isso, Deus me ama, eu sou filho de Deus, eu posso tudo, e amanhã meu dia vai ser diferente. É como se a gente recebesse esse impulso de Jesus, vem que você tá aqui, você tá fortalecido comigo. Mas aí acontece qualquer coisinha, qualquer vento que bate, qualquer medo que bate, a gente afunda na tristeza, na raiva, e aí a gente perde tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, às vezes, a gente sai tão edificado, a gente pensa assim, gente, mas por que eu fico tão forte quando eu estou na casa espírita, quando eu estou em outro lugar, mas passa um pouquinho e eu já caio. Justamente por isso que a gente acabou de falar, sobre a questão da fé, sobre ser mais Simão do que a gente imagina, né?
É muito bom enquanto a gente olha para Jesus e a gente sabe da força que ele tem, e a gente sabe do poder que ele tem, e realmente dessa atenção e desse cuidado que ele tem. Mas quando a gente começa a pensar em outras coisas, a colocar os problemas maiores que eles são, e realmente não ter fé o suficiente para entender que a gente vai ter desafios, e que isso não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, por decepções, por tristezas, a gente vai. E a gente tem um momento que realmente a gente vai afundar, porque nós somos seres humanos, e como a gente está falando aqui, né, reforma íntima não acontece de um dia para o outro, a gente não vai se tornar um ser de luz de um dia para o outro, a gente sabe que não, a gente vai ter nossas dificuldades, mas é pensar que Jesus está ali ainda olhando o tempo todo.